Olá, muito bom dia para você que acompanha a programação da TV Câmara Campinas. Estamos chegando, Estúdio Câmara no ar, ao vivo. E olha, hoje vamos falar sobre a volta da estética do cigarro. Lembrando que hoje é quarta-feira, né? Dia 6. Um abraço para você que está ligadinho com a gente, viu? E essa volta do cigarro, gente, já pode ser percebida nas ruas, nas telas e agora nas redes sociais. É isso mesmo. Uma pesquisa de 2025, do ano passado, do Ministério da Saúde, aponta que pela primeira vez em quase 2 décadas, o número de fumantes no Brasil voltou a crescer, né? Nas redes sociais, trends como Cigarette Girl transformam o cigarro em acessório de moda, contrastando com a estética Clean Girl. Mas por trás dessa glamorização, a ciência revela impactos diretos na saúde, na beleza e na longevidade. Hoje a gente fala sobre a estética do cigarro. Participe conosco, mande sua mensagem através do nosso WhatsApp. Tá na tela para você, 19978293776, nossa produção Apostos. As nossas convidadas também. Daqui a pouquinho vamos apresentá-las e você conversa com a gente aí, né? Qual a sua avaliação sobre essa possível volta do cigarro e a estética, né? A estética do cigarro utilizada principalmente no mundo da moda, né? Como uma ferramenta aí de glamorização. Qual que é a sua opinião sobre isso? Manda sua mensagem, nós estamos a postos, a nossa produção também, e daqui a pouquinho a gente começa a interagir com você que está em casa, referente ao nosso tema de hoje. Agora, vamos atualizar algumas informações do Legislativo de Campinas. Então vamos lá, a Câmara Municipal de Campinas discute hoje o direito ao aleitamento materno em todos os estabelecimentos da cidade. A iniciativa é do vereador Luiz Rossini. A lei já garante que nenhuma mãe pode ser impedida ou constrangida ao amamentar em locais públicos ou privados. E quem descumprir está sujeito a multa de 300 UFICs, Unidades Fiscais de Campinas. Em caso de reincidência, o valor dobra. Os recursos são destinados ao Fundo da Criança e do Adolescente. O aleitamento é um direito da mãe e também da criança e é essencial para um crescimento saudável. A reunião, que acontece hoje às 5 horas no plenário da Câmara, conta com a participação de uma representante do Banco de Leite do Hospital Maternidade de Campinas, referência na cidade e que também recebe doações. Então, o encontro começa às 5 da tarde, é no plenário da Câmara, tem transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas, é a primeira parte da reunião ordinária. E logo após esse encontro, inicia então a reunião ordinária, é a 26ª do ano, e deve ser votada em definitivo mudanças importantes nas regras do comércio ambulante e também na lei que proíbe o fumo em locais públicos. O projeto sobre ambulantes atualiza a legislação, limita um ponto por permissionário e também cria novas regras para trailers e barracas, com o objetivo de organizar o uso do espaço público e ampliar oportunidades de trabalho. Já a proposta sobre o fumo amplia a proibição para áreas comuns de condomínios, clubes, praças e parques, incluindo também os cigarros eletrônicos. As multas variam de 200 a 500 UFICs, as Unidades Fiscais de Campinas. A sessão começa às 6 da tarde e inclui ainda outros projetos, como concessão de homenagens e alterações em leis municipais. Você é convidado para participar, tanto presencialmente quanto aqui pela TV Câmara Campinas. Teremos transmissão ao vivo e também no YouTube da TV Câmara Campinas. Agora a previsão do tempo para hoje, quarta-feira, metade da semana. Como fica o tempo, hein? Dia de sol. Isso mesmo, gente. Sol, céu azul de brigadeiro. Que maravilha! Já deu uma olhada no céu hoje? Olha só. À tarde pode ser que tenhamos algumas nuvens, mas o sol predomina nesta quarta-feira. Mínima 16, máxima 30 graus. E agora sim, vamos ao nosso tema central. A gente pode falar que a estética do cigarro é a ressignificação do cigarro como um acessório de moda, símbolo de rebeldia, atitude e glamour nostálgico, especialmente entre jovens. Ele voltou porque, de repente, provoca, de repente, contraria e também ainda vem de uma imagem, né? Imagem de poder, distância, desejo. Parece contraditório que em um momento de autocuidado e bem-estar, o cigarro volte a ganhar espaço. Mas
não é coincidência, não. Pode ser uma estratégia que esteja sendo impulsionada por redes sociais, cultura pop e celebridades. O cigarro reaparece como símbolo de atitude, especialmente entre os jovens. E a pergunta que fica é: até que ponto comportamentos considerados ultrapassados ainda influenciam as escolhas? Então, a gente precisa entender essa glamorização e esse retorno da estética do cigarro, e para isso a gente convidou, estamos recebendo aqui com muita satisfação a psicóloga clínica Natália Machado, está com a gente aqui no estúdio. Seja muito bem-vinda, bom dia. Bom dia, muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Maravilha, a sua presença é muito importante para a gente poder entender o impacto psicológico disso tudo. Mas claro que a gente precisa entender também o impacto no nosso corpo, né, na nossa saúde física. E por isso que a gente recebe por vídeo a cardiologista, especialista em tabagismo, Jaqueline Scholz. Ela participa com a gente através do Zoom. Ô, doutora, seja muito bem-vinda, bom dia, obrigada pela sua participação e presença. Muito obrigada, e o assunto é muito interessante a gente poder discutir isso, que com certeza influencia de forma negativa muitos, principalmente os jovens, né? Então a gente vai ter uma oportunidade para esclarecer e alertar o pessoal a ficar atento, né? E não cair em golpes antigos, né? É verdade, quando a doutora fala golpes antigos, a gente já sabe, né? Tudo o que aconteceu com o mercado, né, do tabaco. Lembra? Eu me lembro de comerciais muito bonitos, por sinal, né? De cigarros. As pessoas podiam fumar dentro do ônibus, no avião, por exemplo. E aí isso Sim. foi sendo entendido como uma prática que não estava fazendo bem para a nossa saúde, e isso foi acabando, foi diminuindo até que quase zerou. Tanto é que em alguns pontos, alguns locais não se pode, né, fumar e às vezes também nem ao ar livre. Agora, tem uma Sim. retomada acontecendo aí. Eu pergunto para a Natália, que é a nossa psicóloga, que vai nos explicar sobre essa retomada do cigarro como símbolo de atitude e de estilo. Ela pode ser interpretada como uma forma de reação às pressões sociais por desempenho e perfeição, já que a gente tem aí um conflito com a geração Z, que muito se fala de saúde, de atividade física, de alimentação saudável, e agora a gente vem com esse tema, né, que parece tão distante, mas está presente, que é a glamorização ao tabagismo novamente, Natália. A gente está num momento que a gente retoma, né, um pouco dessa estética dos anos 90, dos anos 2000, e aí existe também esse contraditório com a geração Z, como você falou, né, essa cultura wellness, a cuidado, o bem-estar, a saúde, a atividade física, e aí a gente vê a geração Z vindo com rebeldia e trazendo esse vintage dos anos 90, 2000, né? E enquanto eu estava lendo e pesquisando algumas coisas para a gente falar no programa de hoje, eu vi que nas redes sociais voltamos a ter trends sobre esse comportamento. Então, a gente está numa era de muita performance, né? Então, o comportamento dos jovens estão muito baseado nessa performance, em estilo de vida, em performar, e aí fumar o cigarro voltou a ser esse comportamento de performar mesmo. Eu estou demonstrando quem eu sou, o meu estilo, a minha rebeldia, a minha revolta com essa cultura do bem-estar atual. E a gente vê também as trends, né, sobre bolar o tabaco, fumar. E eu estava vendo também que na nova geração a gente vê um aumento do fumo a partir do vape, do pod, né, dos cigarros eletrônicos, mas a geração Z também querendo romper um pouquinho aqui com o esperado, né, mostrar ali que faz parte dos jovens, romper com o que é esperado por eles. Também essa questão de trazer a cultura dos anos 90, anos 2000, algo mais analógico, e aí o cigarro eletrônico ele é muito tecnológico, então ele faz essa... esteticamente, ele se volta muito para a tecnologia, então os jovens, os adolescentes também estão voltando para o cigarro, para o tabaco, né? Para os paeiros, porque também a gente está dentro dessa cultura analógica, de ser algo mais manual, de estar rompendo também com o moderno, né? Com
a tecnologia, com o estilo de vida que é esperado para os jovens. Então, a gente está vendo muito do comportamento, e o que dita comportamento hoje é as redes sociais, né? Então, a gente passou por muitos anos de prevenção e conscientização através de programas de televisão. Hoje em dia é a rede social que molda esse comportamento, e aí está faltando a gente olhar para esse lugar e trabalhar o preventivo, a conscientização através das redes para alcançar a geração Z, né? Uau, verdade, né? A conscientização, já que é a rede social que molda o comportamento, então a conscientização através da rede social seria uma grande pedida. Agora, do ponto de vista médico, doutora Jaqueline, quais são os primeiros impactos do cigarro no organismo, especialmente entre jovens? Porque, de repente, um jovem aí que nunca utilizou um tabaco e começa a fumar por conta dessas trends, por conta da modinha, né? Qual que é o impacto do Sim. cigarro, doutora? O primeiro impacto é na saúde mental. A quantidade de doenças mentais desencadeada da nicotina é extraordinária. A gente começa com distúrbios de depressão e ansiedade, e hoje em dia eu diria que a grande questão que envolve os jovens é a saúde mental, a falta dela, né? Então, e a falta de bom senso, pode-se dizer, porque o cigarro não tem nada de novo, como ela bem colocou, mas ele vem glamourizado como se fosse algo que romper. Só que é uma coisa antiga, todo mundo já sabe que faz mal. Então, assim, é um conceito que até parece meio falta de inteligência você adotar isso. Porque todo mundo sabe que isso é maléfico, porque já faz 40, 50, 60 anos que a gente tem uma evidência robusta sobre isso. Mas tem a influência do meio. O jovem, ele repete comportamentos em função do que o grupo, da aceitação do grupo. Então, hoje, a rede social é uma área aberta onde você não tem uma avaliação de quem está fazendo, o que está fazendo, da maneira que a pessoa faz, como você vê essas pessoas influências, levando as pessoas geralmente para o mau caminho e ganhando rendimentos com isso. Isso que eu acho mais incrível. Eu acho que o indivíduo, quando está vendo uma rede social, ele tem que ver por trás daquilo qual é a intenção disso. Um monte de gente ganhando dinheiro. Então, hoje o produto vem com roupa nova, mas ele é antigo. Tudo se trata, qualquer produto que tenha nicotina causa dependência. E ao causar dependência, ela favorece que você tenha distúrbios relacionados à saúde mental, porque desequilibra toda a formação dos neurotransmissores, a liberação, a oscilação de humor em função da presença dessas drogas. Esse é o primeiro impacto, a dependência se instala, e hoje eu recebo, bem colocado, pessoas jovens que são usuários de tabaco enrolado, como se o tabaco enrolado não fosse tabaco, é uma grande mentira. Aí a pessoa deixa de usar o cigarro eletrônico, às vezes vai para o cigarro branco, mas não gosta, porque é algo que as pessoas entendem que faça mal, mas como se o tabaco enrolado não fizesse. É mentira. A quantidade é menor porque quando você bola o tabaco, o filtro não é tão eficiente quanto o filtro do cigarro. Então, às vezes o indivíduo que fumava um maço de cigarro branco passa a fumar 10 cigarros achando que está na vantagem. Só quando a gente avalia o monóxido de carbono, ele é semelhante, mostrando que o consumo está praticamente o mesmo. Você tem uma cota de nicotina cerebral e o indivíduo, independente da forma que vai usar, ele precisa atender essa cota. E a dependência à nicotina se instala de uma forma muito rápida, 6 meses a um ano, o indivíduo já está dependente, e depois ele vai lidar com as consequências dessa exposição. O cigarro eletrônico, a gente vê que a capacidade de produzir doença era absurdamente elevada, pessoas jovens já com doença pulmonar bem estabelecida. Essas outras formas de tabaco também causam, adoecem, sem dúvida nenhuma, mas o tempo de exposição, como as pessoas se expõem menos, é mais prolongado. Mas a dependência se instala, a dificuldade de parar de usar é enorme, e principalmente as questões que envolvem saúde mental são determinantes. Então, eu acho que essa atenção que tem que ter nas redes sociais, ela é determinante para que as pessoas não caiam, né, nessa coisa de moda que começa com um álcool inofensivo. E a lei anti-tabaco tem que ser, que a gente já tem uma legislação bastante importante, tem que ser cumprida, não se pode propagar, mesmo que seja através da mídia social, não se pode ter propaganda de uso de qualquer produto fumígeno. A legislação existe, falta fiscalização. Essas pessoas que estão fazendo essa apologia, o uso disso, tem que ser, obviamente, fiscalizadas, porque existe lei que proíbe isso, com toda certeza.
Muito bem, a doutora falando, né, e a nossa psicóloga também abordando esse tema, a gente começa a entender que nós estamos num retrocesso, será? É isso mesmo que está acontecendo? Olha só, dados chamam a atenção, o Brasil registrou um aumento no número de fumantes, tá, o ano passado, passando de 9,3% para 11,6% em apenas um ano. Esses são dados de 2025. Além disso, o SUS gasta, olha só, pasmem, cerca de 98 bilhões de reais por ano com doenças relacionadas ao tabaco, ou seja, o impacto do cigarro não é apenas individual, mas também ele é coletivo, né? E aí esse comportamento que está sendo disseminado nas redes sociais também vai para o mercado da moda. Se você for observar hoje, eu estava olhando, né, também para poder trabalhar aqui hoje o nosso programa, o nosso tema, eu vi várias modelos, né, performando a moda com um cigarro no dedo e cigarro aceso, saindo da fumacinha ali na foto, você, né, dá uma aparência de glamour, será? Será que é isso? Será que está voltando isso? E o mercado da moda tem apostado, né, nesse formato, nesse estilo. Natália, psicologia agora, vamos lá. O comportamento de risco, ele passa a ser mais aceito socialmente. E aí, com essa aceitação desse comportamento de risco que a gente está observando, que é o retorno, né, de algo que a gente sabe que não faz bem, a pessoa tende a perder a percepção do perigo, porque se está glamorizado, se está viralizado e a gente percebe que a rede social acaba influenciando no comportamento, principalmente dos jovens, o que vale mais é a tendência, é a glamorização e o perigo, eles acabam perdendo um pouquinho essa percepção? Uhum. As redes sociais, elas impactam bastante na percepção, principalmente quando a gente está falando de jovens, né? Essa percepção do risco, de avaliação, porque o que vale para o jovem, principalmente quando a gente está falando desse consumo de mídias sociais, é o retorno que se tem a partir das redes, né? Então, o que está gerando engajamento, o que gera likes, o que gera comentários, mas isso a gente traz para a vida pessoal também. Então, mesmo quando eu não estou performando para as redes, tem a questão de me sentir pertencente a esses grupos, como a doutora também falou, né, de se identificar e de fazer parte de um grupo, de me reconhecer dentro da minha geração também. E eu perco a capacidade de avaliação de riscos. E a rede social, em conjunto, né, com o retorno do tabagismo, a gente precisa entender o impacto disso para o psicológico, para o neurológico também dos jovens, porque a gente tem a interferência, principalmente de jovens que cresceram utilizando as redes sociais, a gente tem esse impacto na autoavaliação, na percepção de mundo. E aí, se eu estou consumindo esse tipo de conteúdo e eu vejo influencers, atores, o mundo da moda consumindo tabaco, eu perco a avaliação do quanto isso é prejudicial para a saúde. E quando a gente está falando de jovens, a gente já tem algo histórico, né, do nosso desenvolvimento. A gente perde um pouco dessa avaliação de risco, dessa compreensão também. É aquele pensamento de comigo não vai acontecer, eu paro quando eu quiser, mas eu estou experimentando, eu fumo só quando eu estou junto com os meus amigos, né, quando a gente está sentado na mesa de um bar. Mas a gente perde essa avaliação do quanto isso pode impactar a longo prazo. E as redes sociais, ela traz essa sensação de imediatismo também. Então, a gente perde um pouco dessa percepção de saúde, né? E de, realmente, para ir contra essa cultura do bem-estar, eu deixo de me preocupar com a saúde, de pensar a longo prazo, porque, para mim, importa mais a performance e a rebeldia do momento, né? O atual. Olha só, né? Performance e rebeldia. O que antes era amplamente reconhecido como um problema de saúde, agora, em alguns contextos, ganha uma nova estética, né? A pessoa aí já, de repente, fazendo fotos, postando, né, com o dedo e um cigarro. Agora, doutora, o porquê que a nicotina ela é uma substância tão viciante e quem utiliza
fala que é muito difícil de abandonar, né? É uma droga lícita. O que acontece? Por que a pessoa tem essa dificuldade de abandonar o cigarro? Tá. Quando você inala qualquer produto que tenha nicotina, tabaco, tabaquinho, narguilé, qualquer cigarrilha, cigarro, cigarro eletrônico, rapidamente a nicotina chega ao cérebro numa área específica, que é a área tegumentar ventral, tecnicamente uma parte do cérebro que o nosso desejo não manda, a nossa vontade não manda, mas é como se fosse um setor autônomo, que funciona independente da sua vontade, é assim que ele funciona. E aí ele ativa receptores, existem receptores cerebrais de nicotina, mas o neurotransmissor, chama-se assim, receptor de nicotina, mas o neurotransmissor que a gente tem e atua nesse lugar é a acetilcolina. Só que a nicotina tem uma alta afinidade por esse receptor, ela chega ali, ocupa o lugar desse neurotransmissor natural e ela passa a ativar esse circuito, que é um circuito que libera dopamina. Então, 6, 7 segundos de uma tragada, o indivíduo tem uma sensação amplificada de prazer. E aí ele começa a usar, por isso que ele está no ambiente social, nesse contexto de aceitação, inserido, que maravilha, tá usando, e começa a ser estimulado, tem estímulos dopaminérgicos. E aí ele vai querer repetir essa sensação. Quando que o vício aparece? Quando ele começa a usar essa mesmo artifício de ter essa sensação dopaminérgica diante de frustração, de chateação, para melhorar a concentração, porque está cansado, efeito estimulante. Então, entre você usar de uma maneira recreativa, pontual, até você desenvolver a capacidade de perceber que a nicotina pode ter outras ações que você julga interessantes e benéficas, como essas que eu falei, retenção, contrapor as situações que estão com aborrecimento, chateação, esse espaço é muito curto de tempo. Aí, quando isso acontece, a pessoa está vendida. Por isso que o indivíduo que começa a usar, a moçada, presta atenção, começa a usar no final de semana, aí durante a semana já começa a usar, antes pegava, filava de alguém, aí já começa a comprar. Esse período entre fazer essa transição do uso eventual para o uso corriqueiro, no máximo de 6 meses a 1 ano, com cigarros convencionais. Com eletrônica, é 3 meses. Tá? Então, a gente fica feliz que as pessoas, os jovens já têm entendido que a eletrônica é uma roubada, porque é mesmo, mas, de qualquer maneira, isso ajudou a ressuscitar o cigarro, essas outras formas de tabaco, que na concepção do jovem é cool, é legal, cigarro de palha, que hoje já vem até bolado, ou tabaquinho enrolado, é ruim, tudo ruim do mesmo jeito, que causa os mesmos estragos, mas é isso. E aí, isso a gente não sabe quem veio primeiro, se é o ovo ou a galinha, ou seja, se o indivíduo que tem esses sintomas de ansiedade e depressão, que é super corriqueiro na fase da adolescência, começa a usar o cigarro e já percebe essa melhora, ou se o fato da própria nicotina interferir nesse circuito, aí uma informação que a plasticidade cerebral, até 21, 22, 23 anos o cérebro tem informação. Então, teoricamente, você devia proteger todo mundo do cérebro do jovem de obedecer, olha, não use substâncias psicoativas, porque a sua saúde mental pode estar relacionada a isso. E você tem vários casos de desencadeados de substância de ansiedade, que é muito comum, uso de outras substâncias, porque ele usa uma e ele já associa outra, também achando, por exemplo, que maconha é algo que não tem problema nenhum, mistura no tabaquinho. Péssimo, péssimo. A quantidade de doenças, quadros psicóticos graves desencadeados em usuários de maconha é uma coisa absurda. Ninguém sabe o que vai ter. Às vezes, um único contato desencadeia em quem tem essa predisposição um quadro de esquizofrenia grave. E aí é complicado. Então, nesse aspecto, eu acho que o jovem devia entender o seu cérebro como algo riquíssimo, que ele deveria preservar e conservar, se mantendo distância de substâncias com ação psicoativa. Porque pode ser uma curtição, mas no primeiro momento pode ser, depois você tem que tratar. Aí é um dado interessante. 30% dos tabagistas já referem que tem diagnósticos pregressos de depressão e ansiedade. Só que no levantamento que nós fizemos aqui, mais de 900 pacientes que se candidataram a tratar o tabagismo, a gente fez uma avaliação psíquica bem profunda, com testes estruturados, que a gente chama de SPID, que é uma investigação bem minuciosa da saúde mental das pessoas. E entre aqueles que negavam doenças psíquicas, eu tenho saúde mental boa, 30% a gente detectou sintomas importantes entre os fumantes, sintomas importantes de distúrbio de humor, ou mesmo quadros já de ansiedade já estabelecida ou depressão, além de sintomas intensos
e a pessoa não tinha percepção, porque ela se automedica fumando. Então, a quantidade de pessoas que se automedicam, entre aspas, com cigarro é enorme. E você deixa de fazer um diagnóstico, isso interfere também na forma de tratar, porque o tratamento do tabagismo não interfere nessas questões que vão, esses outros circuitos cerebrais que a nicotina, de uma forma mais intensa, atua. Então, na hora de tratar, você tem que tratar sintomas específicos da abstinência, com remédio específico do tabagismo, mas as questões que envolvem saúde mental, você precisa de uma abordagem específica para que o paciente estabilize o humor e consiga deixar de fumar. Olha a complexidade disso. Para que começar um troço que é tão complexo e vai atrapalhar tanta vida da pessoa, né? E não causa benefício nenhum, tem nada de bom, tem nada de bom nisso. Pois é, né? Olha só, essa fala da doutora traz pra gente algo que, assim, você inicia por conta de uma trend, só que a complexidade disso ao longo do seu desenvolvimento, ao longo da sua vida, gente, ela é muito ampla e vai, ó, perdurar, porque inicia lá um final de semana, daqui a pouquinho você já está dependente, daqui a pouquinho você está usando para conter uma sensação de ansiedade, e o tempo vai passando e vem as consequências, e aí é todo um processo novamente para você reverter essa situação e se der para reverter a situação, porque a gente sabe dos impactos, a doutora falando aqui dos impactos neurológicos, a gente também daqui a pouquinho vai abordar os impactos na saúde física, a questão do coração, né? Coração e pulmão. Qual que é o impacto do fumo para esses órgãos tão importantes, né? E primordiais para a nossa vida. Agora, Natália, a doutora muito bem pontuou a automedicação, entre aspas, do cigarro para a questão da saúde mental. Aí a gente lembra de pessoas que vão fazer a utilização do cigarro porque está nervosa, então estou nervosa, vou fumar um cigarro, tô num momento de estresse, vou fumar um cigarro, estou calmo, vou fumar um cigarro. Então é muito aliado das sensações, das emoções, essa questão da nicotina. Uhum. A nicotina, como a doutora estava explicando, ela está relacionada, né, a esse sistema de recompensa. Então, a gente tem a produção de dopamina, a gente tem os neurotransmissores dessa sensação de bem-estar, de prazer. Então, ela está muito associada a essa recompensa. Então, eu associo muitas vezes de uma maneira consciente. Então, eu estou ansioso, eu acendo cigarro, eu estou com os meus amigos, eu acendo cigarro como uma recompensa, como esse momento de lazer. A gente vai entendendo de uma maneira inicialmente, entre aspas, consciente, né? Até que realmente a gente começa a observar sinais ali já de um vício, de uma dependência. E muitas vezes o que a gente percebe trabalhando com os jovens é que eles não necessariamente estão conscientes dessa dependência. E aí, quando a gente fala da geração Z, a gente tem uma parcela muito grande que cresceu distante da prevenção e da conscientização. A gente passou muitos anos trabalhando sobre isso na televisão, então a gente tem as leis de proibição da publicidade, da propaganda em relação ao tabaco, em relação às bebidas alcoólicas também, mas a gente tem uma parcela grande da geração Z que cresceu um pouco distante dessas informações. Né? E aí, quando a gente olha para a rede social, a gente está começando agora a ver, a encontrar alguns vídeos sobre o assunto, né? Então tem alguns digitais influencers que estão falando sobre a experiência, né, de parar de fumar, o impacto na saúde, mas ainda assim o alcance é muito menor, infelizmente, do que os conteúdos que estimulam a utilização, né? Então esses conteúdos dessas trends sobre fumar, sobre essas pausas, né? Então uma dessas trends é a pessoa filmar essa pausa do trabalho para acender o cigarro porque está estressado. Então isso alcança mais, né? Aí quando a gente fala de rede social, a gente fala de algoritmo e o que entrega mais realmente é esse comportamento social e não tanto
o conteúdo de conscientização e de prevenção. E aí é uma questão também da gente pensar na regulamentação ali das redes, né? Então, a gente entender o que o algoritmo está entregando. Então, é tão importante assim entregar esses conteúdos que geram likes, que geram engajamento, ou a gente precisa também olhar no sentido de saúde, de conscientização, porque falta conscientização para os jovens. É isso que eu percebo em atendimentos clínicos, na minha experiência também na área escolar. Falta essa conscientização, falta conhecimento. Eles têm acesso a tanta coisa, mas às vezes falta acesso à informação também. Exato, concordo com você. Quando a gente para pensar que essa campanha, né, do combate ao fumo, ela vem de longa data e por ter já um bom tempo, de repente o jovem da geração Z, ele não participou, né, dessa campanha em massa, então perdeu a informação. De repente, pode ser que esteja na hora da gente começar a falar novamente e impactar esses jovens para que eles entendam, né, tudo o que aconteceu referente à questão do tabagismo, dessa campanha, das leis, e se atualize e entenda que não é o caminho certo para ser percorrido, porque além dos impactos mentais, nós temos impacto no nosso coração, no nosso pulmão, e a nossa doutora pode explicar para a gente, né? Daí você fala, nossa, mas o cigarro vai impactar o coração, o que tem a ver uma coisa com a outra? Vamos lá, doutora, qual que é o impacto que a nicotina traz, né, para a nossa saúde, a saúde do nosso coração e do nosso pulmão? Muito bom. A nicotina ela causa efeitos, além da dependência, cardiovasculares importantes, como aumento da pressão arterial, arritmias cardíacas e aceleração do processo de aterosclerose, que é aquele endurecimento das artérias, né, fechamento das artérias. Isso causa risco de você ter um acidente vascular cerebral, que é o derrame cerebral, e do infarto cerebral. Eu queria só chamar a atenção, que são dados da SOCESP, da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, que identificou um aumento de 150% na ocorrência de mortes cardiovasculares em jovens. E a gente tem visto isso em pessoas abaixo de 40 anos. Então, aí entra no cenário o uso de substâncias. E a gente tem aí as pessoas usando cigarro eletrônico, querendo voltar a tabaco, maconha associada, que nas primeiras 2 horas existe risco cardiovascular, também do consumo dessas substâncias, anabolizantes a rodo, pré-treino, que tem concentrações de cafeína absurdamente elevadas. Então, assim, parece que as pessoas, eu não sei, está faltando um conhecimento adequado, suporte, que talvez a gente tenha que usar as mídias sociais, que são os caminhos pelos quais os maus influencers estão disseminando essas coisas péssimas, estão matando as pessoas. Eu nunca vi aumentar tanto. E a gente vê, se é corriqueiro, fulano, e até a gente fazendo esporte, porque obviamente quando você vai fazer o esporte, o risco cardiovascular se apresenta, porque você está fazendo um esforço físico, mas a condição de vida que essa pessoa tem que ser avaliada. O uso de substâncias psicoativas estimulantes, remédio para estudar, remédio para dormir, eu não sei, remédio até para ter performance sexual, coisa que a gente deveria usar, né? Isso em pessoas de 60, 70, 80 anos, não, tem gente jovem utilizando. Então, há uma rede de desinformação absurda. Então, acho que deveria ter um contraponto e também no currículo escolar, porque tem escola para quê? Esse conhecimento de saúde deve ser preventivo, que chama prevenção primordial. Começa na escola, com orientação sobre educação alimentar, saúde mental, explicar o funcionamento do cérebro, entender que quando você usa uma substância, você está destruindo o seu cérebro, isso vai ter consequências para a sua vida no futuro. Aí você vai olhar seu pai, seu avô, dá para perceber a dimensão do que isso pode acontecer. Então, eu acho que isso tem que usar a rede de informação que hoje o pessoal usa, que é através das mídias sociais, mas, sem dúvida nenhuma, tem uma questão também que deve ser melhorada. A educação no Brasil vai de mal a pior há muito tempo. Nossa, eu nunca vi andar para trás tão rápido, em todos os aspectos. Em todos os aspectos, inclusive no universitário, a gente vê com a própria medicina, o conceito que tem um monte de faculdade mequetrefe que abre por aí, e aí estão atendendo pessoas, uma série de coisas, e tudo. Não é só o curso de medicina, não, como um todo. Então, acho que tem que haver uma reflexão sobre a qualidade de ensino do país e umas mudanças curriculares que possam permitir que o indivíduo crie um antídoto
Porque vai ter gente falando besteira, mas a pessoa tem que reconhecer que aquela pessoa está falando besteira. E se você não tiver um background, uma formação, uma instrução para isso, você é gado, né? Você vai ser direcionado. Então, parte disso vem da falta de informação, de preparo, em função da péssima educação que a gente tem. Eu não sei o que estão ensinando, mas não estão ensinando coisa boa. Olha só, né? Se a gente para analisar a questão que a doutora trouxe aqui, é muito importante, porque, como a nossa psicóloga falou, os nossos jovens estão sendo moldados pelos influencers, pela rede social. Nós trouxemos em programas anteriores essa questão do poder de persuasão, né, das pessoas que trabalham como influencer. Só que tem um ponto, um detalhe muito importante, que é a pessoa ela ser influenciadora, ela ter a persuasão, ela influenciar, só que ela não tem o conhecimento, ela não tem o estudo, ela não foi buscar ou aprofundar sobre aquele tema. Ela lê algo ali, vamos colocar no ChatGPT, e tem o poder de persuasão, vai para a tela, influencia você cai, né, na armadilha e vai seguindo aquilo, só que a pessoa ela não tem formação e também não tem informação, e a gente precisa cuidar com o que a gente consome nas redes sociais, e principalmente os jovens que estão sendo moldados aí por essa rede, né? Eu acredito que é uma faca de dois gumes, né, Natália, porque a gente tem que nos atentar o que os nossos jovens estão consumindo, porque isso vai impactar direto no comportamento do dia a dia. Uhum. Quando a gente fala de adolescente, é muito importante essa fiscalização da família, né? E como a gente está falando também do comportamento social a partir das redes sociais, a gente precisa estar atento também a quanto o algoritmo tem entregado esse tipo de conteúdo. Sim. Porque a gente fala do consumo, mas não é apenas o consumidor, não é apenas o adolescente, o jovem que está consumindo as redes sociais. A gente precisa pensar em como as redes sociais elas são projetadas também. Porque se a gente pesquisa, a gente encontra especialistas, a gente encontra digitais influencers contando suas experiências, por exemplo, sobre parar de fumar, né? Eu encontrei alguns vídeos relacionados a isso, mas se você vai comparar, a entrega ela é muito menor de um outro influenciador que está falando sobre um outro assunto que ali é polêmico, e aí como a gente está falando de moldar comportamento, de trazer o que a partir daquele conhecimento que não é um conhecimento formal, né? Ele traz ali uma expressão, as palavras, ele sabe persuadir o telespectador, ali, o consumidor dos vídeos deles, mas a gente precisa entender que tipo de conteúdo está sendo entregue e por que é esse conteúdo que está sendo entregue e por que as informações, os especialistas, eles não têm o mesmo alcance. E a gente, às vezes, se depara com vídeos muito bem elaborados, especialistas mesmo da área da saúde mental, fazendo conteúdos muito interessantes e não tem o mesmo alcance, não tem a mesma capacidade de viralização. Então, a gente precisa entender como que também as redes sociais, o que tem de ganho para elas também, esse tipo de viralização, esse tipo de conteúdo sendo ali disseminado dessa maneira, né? Sem uma fiscalização. E aí a gente precisa pensar nessa fiscalização também da família, quando a gente fala de adolescentes, e a gente precisa chamar os jovens também para pensar nesses conteúdos preventivos, porque a linguagem ali dos jovens, ela vai ser muito mais alcançada quando a gente pensa em falar de jovem para jovem também, né? É muito difícil um adolescente parar para assistir um vídeo no TikTok de um especialista, de um médico. Sim. Agora, quando a gente pode ter essa parceria, mas é uma parceria com informação, é uma parceria com estudo, com dados, a gente pode sim agregar esses digitais influencers também a essas campanhas de prevenção. Campanhas de prevenção, informação, né? Informação com a linguagem do perfil do público-alvo que a gente precisa atingir. Acho que isso faz toda a diferença. E a questão dos algoritmos é algo assim astronômico, né? Você fala, daqui a pouquinho já está ali. A gente está aqui conversando sobre cigarros, sobre a volta, né, do tabagismo e tal. Se eu for olhar o celular, já está ali. Tem alguma coisa referente a isso que nós estamos falando, são os algoritmos. Então, a gente precisa buscar
a oportunidade que nós temos aí com os algoritmos para trazer coisas que vão nos beneficiar, informações que vão nos beneficiar, né? E a informação está aí, gente, a informação está aí, a gente só precisa diferenciar qual que é a informação realmente verdadeira e a informação que não vai te agregar em nada. Agora, 8h52, a produção está me avisando aqui, a gente tem algumas perguntas, então tá bom, a gente vai até 9h10, vamos lá, pode colocar as perguntas na tela para a gente, por favor, produção. Nós estamos aqui com uma cardiologista, especialista, né, em tabagismo e também com uma psicóloga. A gente está falando hoje ao vivo aqui no Estúdio Câmara sobre essa possível volta, né, da questão aí do tabaco, do cigarro, essa glamorização que tem acontecido principalmente no mercado da moda e indo agora para as trends, para o Instagram, Facebook, qual que é o outro lá que você me diz? TikTok, né? Diz que no TikTok tá cheio de gente falando da volta do cigarro e postando fotos com cigarrinho no dedo e tal. Gente, precisamos de informações assertivas. Vamos lá. Helena Barros, do Jardim Bandeirantes. Por que a internet acha estiloso quando um famoso fuma, mas condena atitudes bem menores? O público mais jovem perdeu a noção do perigo real? E agora? Vamos lá, nossa psicóloga. Eu acho que quando a gente pensa de um público mais jovem, aí a gente faz esse recorte para adolescentes, jovem adulto, iniciando a vida adulta, a gente precisa lembrar de uma questão de desenvolvimento, né? Então, o jovem, o adolescente, ele já tem uma baixa capacidade de previsão de risco, de compreender risco, né? Se expor também a situações de risco gera adrenalina, a gente tem impactos também que momentaneamente trazem essa sensação de prazer, então eu não diria que o jovem perdeu a noção do perigo. Faz parte também do desenvolvimento dessa fase não ter essa noção, muitas vezes muito clara dos perigos, de avaliar riscos, principalmente a longo prazo, né? É uma percepção muito baixa de riscos a longo prazo, de planejamentos a longo prazo também. Então a gente precisa olhar por isso, e é por isso que a gente fala das campanhas de prevenção, porque a gente está falando de um público, quando a gente foca, né, nos jovens, nos adolescentes, a gente está falando de um público que já tem essa dificuldade de avaliação de risco. E aí a prevenção, a informação, a conscientização, ela vai trabalhar exatamente para trazer essa percepção para os jovens. E aí a gente precisa, sim, condenar esse comportamento dos famosos e dos digitais influencers em relação ao fumar, mas a gente também precisa olhar para outros comportamentos, né? Não só em relação a gente está focando hoje nessa questão da volta do tabagismo, mas a gente precisa, sim, olhar para o comportamento de quem está na mídia e a gente cobrar também aquelas pessoas em relação ao que eles estão disseminando, ao que eles estão propagando através dos conteúdos, não só em relação ao tabagismo, mas a qualquer comportamento. Porque isso hoje ficou muito sério, né? Essa questão de influenciadores, de influencers, estão moldando o comportamento dos nossos jovens, então a gente precisa estar atento. 8h55, pode colocar mais uma pergunta, por gentileza, na tela, produção. Vamos lá. Quem é que está com a gente agora? Vamos ver. Marcos Vinícius, do Centro. Aqueles cigarros eletrônicos com sabor de frutas ou doces têm os mesmos produtos químicos pesados do cigarro tradicional ou são um pouco mais leves, doutora? Não, são piores, com toda certeza. Eles têm outras características, como os metais tóxicos, né? Porque aquele líquido esquenta, tem substância que é o propileno glicol e o glicerol, que são usados como aditivos alimentares, mas quando aquecidos, formam compostos carbonílicos. E como a pessoa é viciada no eletrônico mais do que viciada no cigarro, ela acaba consumindo mais. Então, o indivíduo que fuma um cigarro, um maço de cigarro por dia, ele dá 250 tragadas, mais ou menos, ao dia para fumar uma carteira, 20 cigarros. A turma do eletrônico compra dispositivos com 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil puxadas. E às vezes fazem isso no intervalo de uma semana, no máximo 2 semanas, dando 1.000, 2.000, 3.000 tragadas ao dia. Então, por consequência, isso explica porque o produto, embora não tenha combustão, porque não tem monóxido de carbono, isso é compensado com outras substâncias presentes no eletrônico que não tem no convencional e novos produtos que vêm desse aquecimento desse propileno glicol, que é uma forma de você fazer o aerossol para liberar a nicotina, só que aquece também todos esses aromatizantes e viram novos compostos, já são mais de 2.000, que a pessoa impacta o cérebro dela 1.000, 2.000, 3.000 vezes ao dia.
Então não tem como ser bom, gente. É pior. Com toda certeza, eu afirmo que é pior. Nossa, né? E sem falar do design, né, desses cigarros eletrônicos, que também, Natália, influencia, né, no jovem, porque se você para analisar, é proibido, gente, é proibido, mas tem gente que fuma e tem gente que vende. E aí eles são bonitos, né? O design dele, assim, é bonito Uhum. e tal. Isso acaba influenciando o jovem, entende isso como, de repente, uma moda, não é? Exatamente, né, a estética, a cor, Uhum. né, ele foi planejado exatamente para isso, para acessar as pessoas, que já não tinham interesse em fumar. Sim. E aí a gente observava também esse comportamento aí na questão de criar exatamente esse comportamento relacionado à moda, então existia sempre aquele dispositivo eletrônico que estava mais em alta do que Sim. outros, então quando a gente via numa página de fofoca um famoso segurando algum, cigarro eletrônico, no dia seguinte a gente já via aumento também de outras pessoas utilizando aquele mesmo, né, então a gente vai fazendo essa associação, Uhum. a cor chama atenção, o dispositivo chama atenção, e aí, em contrapartida, nesse momento, algumas pessoas estão deixando de usar por ter alcançado essa informação de realmente ver Uhum. os riscos, as consequências. Também tem uma relação do cigarro eletrônico ele ser muito relacionado à tecnologia, algumas pessoas estão abandonando, né, para Uhum. voltar para uma era mais analógica, como a gente conversou antes, mas ainda assim, ele está relacionado a essa moda, a esse comportamento, é o que Sim. chama atenção, é o que o famoso usa, é o que eu vejo nas redes, é o que eu vejo nas fotos das pessoas postam nas redes sociais. Então está muito relacionado, tudo que é colorido, tudo que chama atenção, alcança também a parcela mais jovem, né. Exatamente. 8h58. Mais uma pergunta, produção, vamos lá, pode colocar na tela, por favor. Você, está acompanhando o Estúdio Câmara, estamos ao vivo aqui na TV Câmara Campinas, hoje a gente falando aí da possível volta da estética do cigarro, né, possível não, a volta mesmo, porque já está aí e a gente precisa ensinar os nossos jovens que isso não é um caminho legal para seguir. Vamos lá, Amanda Pereira do Jardim do Trevo. Reparei que o cigarro voltou com força no cinema, verdade, para representar personagens melancólicos e interessantes. Essa estética atrai muito mais os jovens ao vício hoje. Pois é, ô doutora, essa questão, né, do cinema, eu falei também aqui do mundo da moda, né, modelos, lindas modelos aí, performando com cigarros nas mãos, né, e essa estética, na avaliação da doutora, é o que atrai também e a pessoa acaba ignorando o risco da nicotina e vem atraído por essa estética. Poxa vida, cinema, modelos, mercado, mundo da moda, o que a gente consome está mostrando para a gente que o cigarro está aí, né, no topo. E aí como é que faz? É assim mesmo? Eu acho que tem que ter legislação muito simples, sabe? Assim, por exemplo, quando você pega alguém vendendo um produto legal, seja cigarro, maconha, tem que ter multa, não é cadeia. Porque Uhum. essa rede vive de dinheiro. O consumo desses produtos traz dinheiro para quem comercializa. Então, Sim, nada melhor do que a punição vir através da renda. Ou seja, você pegou um camarada vendendo cigarro eletrônico na rua. Ah, é tanto de multa. Aí reincidiu, é mais tanto de multa. Até que fica inviável o indivíduo tentar viver desse comércio ilícito, ilegal. Então, estamos falando da TV Câmara, né? Então, acho nada melhor do que falar diretamente aos políticos que fazem leis, né? Podem legislar, de criar mecanismos mais inteligentes para contrapor. E quando alguém no cinema quiser induzir alguém, tem que fazer que nem na propaganda do cigarro. Vocês lembram antigamente? Apareceu uma tarja lá, né? No final, um anúncio enorme, que eu tenho certeza que o diretor do filme, ou qualquer pessoa que está colocando, inserindo, que tem um interesse econômico, aquela pessoa não está fazendo aquilo por acaso. A indústria do cinema, do cigarro, está patrocinando, como fez isso nos anos 50, 60, 70, depois uhum, parou. Quando as pessoas viram que o cigarro economicamente, para dar cada R$ 1 que se ganhava de imposto, se gastava 9 com doenças tabaco relacionadas, o negócio não ficou bom.
E agora voltou com a influência desses novos produtos, esse espaço, e a indústria usando os mesmos artifícios que ela usou sempre. Só que agora a gente conhece, então cabe a nós tomarmos as medidas que a gente sabe que são eficientes. Dinheiro sempre se traduz em dinheiro, então fazer advertências para eu quero colocar um personagem no meu filme ou numa novela, no mesmo tempo que você teve esse espaço para divulgar e promover esse produto que sabe que a gente sabe que faz mal para a saúde, tem que ter um contra-espaço para que se crie um ambiente de cigarro, faz mal à saúde, causa câncer, como aconteceu no próprio maço, na embalagem do cigarro. Então é isso. Eles vêm de um lado e a gente vem do outro. E com essa política, o Brasil conseguiu reduzir bastante o número de fumantes. Apesar desse crescimento, a gente veio de taxas que caíram, eram 30% da população fumante, chegamos a 9,5% em 2023 e agora a gente está com 11,6%, como você colocou. Então, é um alerta para que a gente volte a ter esses mecanismos, porque foi um furo, que foi o cigarro eletrônico veio com um novo produto, mas ele é um produto antigo, com os mesmos problemas e mais alguns desses novos, como eu mencionei, ser um dispositivo que oferta nicotina em alta concentração, além de metais tóxicos, um monte de outras substâncias, que uma alta exposição até agrava as condições de saúde. Então é disso, né? Eles fazem de um lado, a gente tem que fazer do outro, né? Eu acho que é por aí. Muito bem, é o que a gente está fazendo aqui no Estúdio Câmara hoje, conversando com você que está em casa, falando sobre essa possível volta, né? A estética do cigarro, estética, né? Estético para quem? Agora, nos filmes, a gente percebe realmente, se você for olhar, a volta e com tudo no cigarro, né, Natália? Uhum. E esteticamente, quando a gente quer construir ali, né, pensando no cinema, essa cena melancólica, como a gente recebeu ali na pergunta, o cigarro, né, então o ato ali de fumar, ele tem esse apelo de criar essa atmosfera. E é o que seduz muitas das pessoas, Sim. né, porque a gente está moldando um comportamento, a gente está associando essa melancolia, a tristeza ao ato de fumar, a cena é toda construída para parecer bonita, e visualmente a gente pode achar bonito, mas a gente precisa entender as consequências, né, porque quando a gente foca apenas na imagem e na performance, uma palavra que a gente está usando bastante hoje, a gente foca muito apenas no momentâneo. Então, pode ser bonito para uma foto, pode ser bonito para uma cena. Eu posso olhar para aquilo e me sentir seduzido, mas eu preciso entender que não é só o momento, não é só o ato, não é só o apelo emocional que eu estou construindo ali com a cena que eu quero construir para definir o personagem, a história. Eu preciso entender o impacto disso, né, para a minha saúde quando eu estou assistindo. Os produtores de filmes, os produtores dos conteúdos, eles precisam entender qual que é o impacto de uma cena que muitas vezes vai ser curta, mas para quem está assistindo, como está moldando o comportamento, como a gente está trazendo hábitos antigos, mas numa nova roupagem, mas também é uma expressão, uma maneira de se expressar, um comportamento que também é antigo, mas que a gente está trazendo novamente. Eu preciso ter consciência do que eu estou gerando também para quem me consome, isso para qualquer tipo, para qualquer nicho, né, para qualquer mídia. Eu preciso ter essa consciência de quem está consumindo meu conteúdo, o que eu estou trazendo ali de construção e de impacto para as pessoas. O impacto, né, que isso deixa na vida das pessoas, principalmente quando a gente fala aqui de jovens e adolescentes que estão sendo, sim, impactados com essa possível volta, né, do consumo do cigarro, ou do tabaco, ou do cigarro eletrônico, enfim, né, tudo isso que a gente sabe que já foi nos ensinado que não é bom para a saúde, nem física, nem mental, né? E que temos leis também que proíbem o uso de cigarros em estabelecimentos públicos, privados e aí por diante. Então, se você faz um retrocesso, dá uma olhadinha de como foi antes, na televisão, antes podia até aquelas propagandas maravilhosas, que eram bonitas, né? Realmente para impactar e para seduzir as propagandas do cigarro. Depois vieram as campanhas, vieram as leis, e aí hoje volta tudo novamente com essa possível retrocesso, né, do cigarro, do tabaco e dessa estética aí que nós estamos vendo através das redes sociais. Está vendo só como as redes moldam o comportamento, né? A gente tem que tomar cuidado e não se deixar levar por essas influências negativas aí. 9:06, dá tempo para mais uma ou a gente pode encerrar a produção? Dá tempo para mais uma? Então vamos lá.
Breno Silva, do Nova Europa. O estresse do dia a dia realmente justifica o uso do cigarro como calmante? Ou o corpo e a mente ficam ainda mais ansiosos depois de fumar? Pois é, a doutora Jaqueline trouxe para a gente essa questão do fumo como um, entre aspas, remédio para a ansiedade, o estresse do dia a dia. A doutora pode, por gentileza, responder o nosso telespectador? Ótima pergunta. Então, no primeiro momento, a sensação que o indivíduo tem é de que ele acalmou. O fumante mesmo fala, eu estou pegando fogo aqui se eu fumar, mas a labareda fica acesa. Então, os estudos mostram claramente que as pessoas, embora tenham essa automedicação e se condicionam a isso, quem é fumante se condiciona exatamente assim, a usar o cigarro diante dessas situações, a parada vai causar um desconforto enorme se não for adequadamente tratada. Só que quando o indivíduo é adequadamente tratado, há uma melhora da saúde mental. Então, parar de fumar é um momento até oportuno para o indivíduo crescer no aspecto de saúde mental. Ele evolui. Quando ele passa pelo tratamento adequado da dependência à nicotina, ele estabiliza melhor o humor. Ele desce um lance do nível de ansiedade que ele está, porque o fumante ele eleva a sua ansiedade basal pelo uso da nicotina. Quando ela sobe, ele fuma mais. Aí ele fica oscilando, mas sempre num patamar acima. E quando o indivíduo para de fumar adequadamente tratado, esse patamar de ansiedade desce um lance para baixo. Então, ele acaba lidando com as emoções de uma maneira melhor quando ele já supera o processo da dependência à nicotina. Então, parar de fumar melhora a saúde mental. Embora as pessoas usem como, entre aspas, remédio, não é um bom remédio. Existem outras formas muito melhores, como a própria atividade física, e as mudanças que acontecem na vida de quem para de fumar. Geralmente o indivíduo é sedentário, passa a fazer uma atividade física com regularidade, que também regula a emoção, além dos aspectos benéficos para a saúde. Então, assim, é um mau uso de uma substância que piora a saúde mental, mas que o indivíduo que está refém dessa situação normalmente acaba fazendo uso, e quebrar esse ciclo é a virtude do tratamento do tabagismo como melhor impactante na saúde mental. Muito bem, doutora Jaqueline, né? E a gente já vai para as considerações finais, então eu vou passar para a nossa psicóloga, Natália, as considerações finais. Eu quero agradecer a sua participação, a sua presença com a gente. Aproveita, deixa aí uma mensagem, né, para os nossos telespectadores, principalmente os jovens e adolescentes e até os pais, né, que estão passando de repente por esse momento em casa e não sabem nem como reagir diante da notícia: mãe, eu acho que eu vou fumar, né? Ou então ver lá um cigarro, uma carteira, né? Carteira, maço de cigarro escondido na gaveta do filho. Faz como? E daí, considerações finais. Quero agradecer a sua participação. Eu agradeço também. Eu acho que para os familiares é muito importante estar acompanhando de perto tanto o consumo nas redes sociais, uma fiscalização das redes, observar também os comportamentos, o comportamento dos amigos, e a comunicação em casa, ela faz toda a diferença, né? Então a gente precisa ter esse olhar de proximidade, de parceria na criação dos filhos, para que o familiar, né, o responsável, ele possa ser esse meio também de informação, de comunicação, buscar por essa conscientização, a parceria com a escola, a parceria com outros familiares, com outras instituições onde o adolescente ele frequenta. E para os jovens, os adolescentes que começaram, que estão pensando em começar a voltar a fumar, acho que é muito importante a gente não esquecer do impacto a longo prazo para a nossa saúde física e a nossa saúde mental. Então, não se seduzam pelo imediatismo do prazer ali que o uso do cigarro eletrônico traz para essa sensação de bem-estar, para essa calma ali em relação à ansiedade, porque o benefício ele não existe, é uma sensação muito falsa de prazer que a nicotina proporciona e ela é muito momentânea. E a gente vai buscando por essa sensação e realmente a gente cria essa dependência e a gente se encontra numa relação de vício, né? Então, tomem muito cuidado, não comecem, não experimentem e não se sintam seduzidos também por essa estética.
Maravilhosa, nossa psicóloga. Muito Muito obrigada pela sua obrigada. participação, viu? Obrigada. Ótimo. E a gente agradece também a nossa doutora, né, cardiologista, especialista em tabagismo, ajudando muita gente a deixar esse vício, doutora. Muito obrigada pela sua participação, pela sua presença, pela sua entrega e ensinamentos para a gente hoje aqui. Gratidão. Eu que agradeço. E já que existe uma volta ao passado, que as pessoas, os jovens, né, recuperem a maneira saudável com que a gente viveu no passado, que era interagindo, dançando, fazendo jogos, né? Tem muita coisa melhor do que consumir droga, gente. E o fato de você ser acolhido por um grupo e fazer coisas legais, né, que podem ser feitas sem consumo de substâncias psicoativas. Você está unido, estando amparado por outro, estando inserido, mas fazendo coisa legal, não essas coisas assim, furada, né? Acaba com o dinheiro, acaba com a saúde, e aí fica a pessoa dependente, vulnerável, não tem o menor sentido. Então, está na hora de resgatar os valores bons da convivência humana, né? Da interação, da entrega, né? Do companheirismo, da amizade, porque não é legal. Se você é fumante, cara, não ensina isso pro teu amigo, se você é um amigo de verdade, se você quer bem aquela pessoa. É uma roubada. Então, se você está com um comportamento errático, não ensina e não incentiva o seu colega a fazer isso. Procure ajuda, acho que é importante. Dependência à nicotina é complicada, as pessoas têm dificuldade em parar, por isso que elas fazem a transição de um produto para o outro, mas tem tratamento e cabe ao indivíduo ter a tomada de decisão, para que a gente só consegue tratar quem tem essa decisão tomada. Às vezes tem um processo de amadurecimento que ele vai ter que passar por isso até ele entender que talvez com seus 24, 25, até com mais tempo de idade, ele entenda que está na hora de parar, que é quando eu tenho recebido os jovens nessa faixa etária em geral. É isso aí. A vida é boa, mas tem que saber escolher as coisas melhores da vida, né? Muito bem, doutora Jaqueline, muito obrigada pela sua participação, pela sua presença. E você de casa também, obrigada, né, por estar com a gente aqui na TV Câmara Campinas. A gente vai encerrando o nosso Estúdio Câmara de hoje. E apesar da estética, gente, o cigarro realmente é algo que não precisa fazer parte da sua vida, tá bom? Amanhã nós temos Estúdio Câmara e vamos trazer um tema que pode estar mais perto do que muita gente imagina. Dormindo com um estranho. E agora, hein? É delicado esse tema, hein? O chamado divórcio silencioso, quando casais continuam juntos, mas emocionalmente desconectados. Gente, que confusão na saúde mental, hein? Um relacionamento que não termina, mas também não existe mais. Até que ponto a ausência de conflitos é realmente paz? E quando o silêncio passa a ser um sinal de ruptura? Vamos conversar sobre isso, né? Amanhã a gente te espera a partir das 8 da manhã ao vivo, em mais uma edição do nosso Estúdio Câmara. A Iria está chegando aí com informações atualizadas, né, do Brasil, aqui de Campinas, estado de São Paulo, mundo, cotação de euro, dólar. E ao meio-dia nós temos Câmara Notícia. Lembrando que às 18 horas, às 6 da tarde, tem a reunião ordinária com votação de projetos. Você pode participar ao vivo no plenário, também pelo YouTube da TV Câmara Campinas, e a gente transmite ao vivo para você aqui. Então, um grande abraço, fique bem, continue com a gente e até amanhã. Tchau, tchau.